Pessoal, fizeram lá um exercício? Tudo bem com o formulário? E aí, puseram todas as suas expectativas? Então, beleza. Então, eu acho que agora deve ter ficado claro a dinâmica. Vamos conseguir aí. Vamos para o segundo horário da primeira aula. E aí, vamos lá. Eu vou explicar com mais detalhes o que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Essa parte agora, o segundo horário, é um resumão aí do que vai ser, informática no dia a dia, definição de informática, falar um pouco de computadores, entrada, processamento e saída. Depois a gente vai para exercícios aí, ok? Com a mesma dinâmica. Esse vídeo também, foi programado aí para ter uma, em média, tá, gente? Duração uns 20 minutos para passar o conteúdo. E espero, que esteja sendo boa a experiência aí. Tanto quem está aqui, na bolha presencial, quanto quem está em casa. A gente tentou fazer aí de forma que atenda a todos e até mesmo, caso vocês precisem resgatar um conteúdo, está gravado. Tem essa vantagem aí, alguma coisa, e dá para a gente poder conversar melhor. Tá bom? Então vamos lá, falar um pouco aí da informática no dia a dia, para a gente poder começar, entender melhor, conversar um pouco mais, da informática. Apresentamos o curso aí, estamos aí no primeiro dia. Vamos conversar um pouco mais sobre aí a informática no dia a dia. O próprio fato da gente estar aqui, conversando por essa mídia, esse meio digital, ela já é um ato da informática, uma forma da gente passar a informação para vocês através da própria informática. E é uma metalinguagem para quem, vocês já viram literatura ou linguagem. O que acontece? Hoje em dia, a tecnologia, principalmente aí com o advento aí que está acontecendo com a gente aí desse vírus, que está fazendo com que a gente fique mais confinado, mais dentro de casa. Então, imagine se não tivesse a informática, a tecnologia, para a gente poder trocar informações, trocar conhecimento aqui, como a gente está fazendo agora. Ia ser mais difícil, Então, olha como é que a informática é importante aí no nosso dia a dia, de forma concreta aqui, na nossa aula. Então, como que a gente pode usufruir, ver como que ela é útil e importante nos dias de hoje. Então, aí na mão, a imagem está aí, um tanto de componente, tanto de equipamentos aí. Tem aí o notebook, o tablet, o smartphone, conectando aí através de uma rede, a internet, e várias pessoas conectadas no mundo inteiro, sem se locomover fisicamente, só através de dados, através de informações que tramitam aí. Então, é um cotidiano bem concreto que a gente está vivendo. Pensem, anos atrás, como que tudo era feito, e não tem muito tempo que isso mudou assim, de uma hora para outra. E como tornou tudo mais rápido e mais acessível a informação. O próprio fato, olha como a facilidade de se produzir um vídeo, da gente poder transmitir esse vídeo, um canal aí na internet e transmissão de dados com maior velocidade. Antigamente é só um vídeo via televisão, Então agora a questão da tecnologia, dos computadores, permitiram isso. E é isso que a gente vai trabalhar mais detalhadamente. Dentro da lógica de programação, vocês vão ver que a gente vai detalhar cada vez mais. Mas eu não podia chegar direto na lógica de programação sem dar uma pincelada aí rapidamente em informática, algo que vocês vão ver até mais profundamente, e vocês vão ver em outras disciplinas que tem no curso. No meu curso, lógica de programação, a gente vai aprofundar numa parte específica aí da informática, que a gente vai ver ao longo aí dessa aula de hoje mesmo, tá? Então agora a gente vai falar um pouco mais da informática como um todo, para depois a gente ir afunilando, até chegar na lógica de programação, que aí vai ficar mais claro de entender, tá bom? Então vamos lá. E aí, continuando aí, para a gente poder entender melhor, ter essa visão mais técnica, tá, gente? Agora a gente tem que buscar,
ter uma atitude mais profissional, tentar entender as fontes, as origens das coisas, pesquisar. Porque o que acontece? Com a internet, né, como tem muita informação, para a gente não cair nos fake news, é perigoso, acontece. Né, muita informação, a gente precisa resolver coisas muito rápidas às vezes. Então é importante tentar buscar as fontes. Tentei, né, eu trouxe aí para transmitir aí o significado da própria informática, fiz uma pesquisa, tentei pesquisar o autor que tinha essa informação, né, da definição de informática. Vamos lá, no início do curso aqui, tem que pegar, né, é importante a gente entender o significado das coisas. Eu deixo aqui um conselho para qualquer coisa que você vai aprender, tenta pegar a raiz das palavras, o entendimento, que ajuda muito a gente a refletir e entender o sentido das coisas. Por exemplo, aí ó, vou pegar esse caso aí, né, do Carl Steinbuch, não sei se pronuncia assim, eu sei que ele é alemão, é um engenheiro eletricista alemão, que ele definiu esse termo numa revista da época. E aí eu até deixo aí para pesquisa para vocês pesquisarem sobre esse cientista, aprofundem aí, né, saibam um pouco mais dele. Mas o que ele traz para nós de rico é o seguinte, né, ele postou numa revista, né, o termo, na verdade, na época dele ainda era revista impressa. E aí o que acontece? Ele trabalhou, né, esse termo e escreveu um artigo para a revista, né, a revista da época. Deixo aí a dica para vocês pesquisarem, aprofundar um pouco mais. Mas o que é importante aqui para nós agora, para entender o significado da informática, né, vocês já devem até ter lido aí. Vou ler aqui para poder a gente refletir junto. Pode dizer-se que informática é a ciência que estuda o processamento automático da informação através de um computador, né? Carl Steinbuch. Então aí que ele deixa aí, né, definido, foi uma definição que ele pôs aí na revista, foi publicado numa revista científica, e ele fala aí, né, da questão da informática. Resumindo algumas traduções que eu vi também, algumas definições, é a automatização da informação. É a informação automática. Até enquanto vocês vão pesquisarem, vocês vão encontrar em alguns lugares a informática automática, automatizada, né, através do computador, porque o computador ele permite isso se tornar automático. Como esse vídeo aqui, ó, tá vendo? Né, a gente está vendo ele aqui agora, estou transmitindo, mas eu consigo automatizá-lo para que você assista outro dia, né, para que você reveja esse vídeo e fica disponível na rede de forma automática. E aí que entra a questão da informática, é esse viés. É claro que vocês vão ver que, né, ao longo do tempo a informática foi pegando mais detalhes, e vocês vão ver aí nas disciplinas específicas. Eu acho que é a introdução à informática, né, tem outros. No caso meu aqui a gente vai trabalhar processamento, mas eu estou trazendo aqui a raiz para a gente ir refletindo e já trazer esse caminho, esse pensamento agora, né, técnico, essa busca de entender o que está acontecendo de uma forma mais formal. E vamos lá. Então, vamos entender que agora, já que já entendemos, né, que a informática aí, né, é uma forma automática de transmitir e tratar a informação, vamos então aqui para a sequência. E o que acontece, pessoal? Então, tudo aí, ó, vamos pegar aqui até, ó, com, né, a informação através de um computador. Então, o meio aqui é o computador. Vou até dar um vermelhinho aqui para ele poder ficar mais, né, definido. Computador. Então, através do computador, é ele que permitiu essa automatização, também, né, esse espalhamento aí. Tem gente, vocês aqui, vocês estão acessando às vezes pelo celular. Chegou a tal ponto que foi criado, né, um computador na mão, né? O celular hoje é como se fosse um computador de bolso. Tem um microprocessador, vocês devem ver em outra disciplina aí que é hardware. Vocês vão ver aí microprocessador. É através do microprocessador que tem aí dentro do computador que permite a gente trabalhar isso, né? Vocês estão vendo esse vídeo, vocês vão estudar, né,
exatamente o que acontece aí com o computador. A gente está vendo aí, tem desktops, são esses computadores com a tela, teclado e a CPU. Vocês também devem ver isso em outras disciplinas. Aqui a gente vai trabalhar mais específico o que acontece ali dentro ali do processador. E o que a gente programar, a gente vai dar a entrada pelo teclado e a saída aí pelo display ou tela, né? A saída descrita aí, luminosa. E aí a nossa frente é o meio, né? Um notebook, laptop, que seria mais... o desktop é fixo, né? Ele fica parado até pelo peso. E o laptop, o notebook é elevado, né? Pode sim ter uma coisa, vocês entenderem, a questão de computador, o celular também, né? Mas é diferente. Mas o celular ele tem um microprocessador também. Então, e cada vez mais revolução. E a gente vai ver até, eu vou mostrar com mais detalhe, que a programação a gente também pode fazer em outros dispositivos, não necessariamente só em computador. Eu vou pincelar sobre os controladores, mas focando aqui em computador, né? É isso aí, essas máquinas que vocês estão usando aqui, né, no setor, na sala de aula. Então, que permitiu a informática. Não tem informática sem computador, né, gente? É o computador que permitiu tudo isso. Então, é muito importante vocês também entenderem, estudar, né? Cada vez a gente aprende mais, algo muito novo. Cada vez inova mais, né? Quando que a gente ia pensar que ia ter um microprocessador na nossa mão, que cabe no bolso. Olha o que o celular permitiu, o smartphone. Né? Trabalhado lá pelo Steve Jobs e outros cientistas aí também que tiveram essas ideias e foi somando tudo aí para caber na nossa mão. Então vamos lá. Então o que acontece? Visto que a importância do computador e que a gente vai ver ao longo do curso em outras disciplinas, não necessariamente aqui na lógica de programação, a importância do computador. Tá? Eu vou dar uma pincelada aqui, algumas coisas gerais, assim, sabe? Que vai importar na lógica de programação. Por isso que eu tenho que ser levantado. O que acontece, pessoal? Então vamos lá. Existe aí, ó, a questão dessa interação, né, dos dados. Por que acontece? A gente tem uma informação que nem eu falei no primeiro horário, da questão de vocês escreverem o texto, né, e esse texto vai ficar armazenado, né, são os dados que a gente está colocando aí no computador. E o que acontece? Teclado, tá aí, ó, a entrada, o processador, o processamento, que é a CPU, é onde a informação ela é processada, armazenada, transformada também, né? Que aí através aí que a gente aqui na lógica de programação a gente vai atuar mais efetivamente dentro da CPU, né? Através dos periféricos, é claro, né? Mas é ali que vai ficar a programação. E através desse armazenamento, dessa interação e da criação de algoritmos que a gente vai entender ao longo do nosso curso, é que vai ficar mais claro. E a saída, que é como que a gente vê essa informação que está dentro da CPU, né? E é importante a gente entender isso de entrada, processamento e saída. Isso vai ser muito importante, né, para toda a parte aí da informática e principalmente aí, por isso que eu estou levantando e trazendo aqui para a gente analisar a questão dessa entrada, processamento e saída dos dados. Então é muito importante a gente entender isso. Hoje eu vou fazer um pequeno exercício, mas a gente vai ver isso ao longo do curso, tá, gente? No curso de lógica de programação. É importante a gente entender esse conceito, né? Do teclado. Você digita, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu digito 2 mais 2. Então o que acontece? Quando eu digito 2 mais 2, eu faço esse comando no teclado. Digito 2 mais 2, numa calculadora, por exemplo. 2 mais 2, uma calculadora dentro do próprio computador, tá, gente? Digito 2 mais 2. Eu digito, aperto a tecla 2, aperto o símbolo mais, aperto 2 e aperto Enter, por exemplo, numa calculadora. Aí esse dado que vai sair, esse dado vai aparecer aí no display, numa calculadora, vai aparecer aí no monitor, né? Vai aparecer a informação aí
do resultado. Mas quem processou esse resultado, quem sabe como fazer esse cálculo, está armazenado aí no processador, dentro da CPU, né, no caso. E aí a saída é o resultado, que é o 4. Então, gente, o princípio seria esse, né? Assim, bem básico. A gente vai exercitar e ver que dá para aprimorar. Então, o nosso papel aí dentro da lógica de programação é essa entrada de dados. É como esses dados, nessa entrada, como esses dados processam depois que ele entrou e como que ele vai sair. Entendeu? Então, essa interação é a constância aí dentro da lógica de programação. Só que cada vez mais complexo, né? Eu fiz uma conta muito simples, mas tem operações e ações muito mais complexas que a gente vai fazer. Então vamos lá. O que acontece? Agora, pensando nisso, né, na questão da gente entender, exercitar isso, né, como uma prévia, né? Hoje é o primeiro dia, a gente vai exercitar, prestar atenção. Eu convido vocês agora a prestarem atenção, né, no que acontece no dia a dia. A ideia é essa. E como eu tinha proposto aí para vocês, de toda vez que a gente fazer uma pequena teoria, alguma reflexão assim, ou passar um conteúdo mesmo, eu passei isso aí, questão de entrada, processamento e saída. Bem rápido, pincelado, mas é exatamente para a gente exercitar, fazer exercício. Né? Lembrando, esses exercícios, por enquanto, eu não estou pondo nota nem nada. Vocês vão ver que vão ter umas notas lá que eu vou pôr de ponto, mas é só para vocês ver como é que vocês estão indo, quais que vocês estão acertando, como é que está o feedback. Né? Ainda não estou fazendo nenhuma avaliação, não, né? Então é para uma autoavaliação, para a gente ver como é que a gente está indo aí, né? Porque para a gente exercitar. Põe a pontuação para a gente ter uma noção, você mesmo ter uma noção de como é que vocês estão indo. E para vocês também depois avaliarem o que vocês têm que estudar mais. Inclusive, gente, no curso técnico é assim. É importante vocês aprenderem, mas é importante vocês também buscarem para poder entender o que está acontecendo no mercado. Para vocês tentarem também, como é que eu falo? Ficarem atentos, né? E aprimorar naquilo que você tem mais dificuldade, aprimorar naquilo que você acha que, se não, isso aqui não estou indo muito bem, então eu tenho que estudar um pouquinho mais, tem que entender um pouquinho mais disso, porque na hora do mercado lá, né, você tem que saber. Então, agora é o momento de vocês buscarem aprender tudo isso. Então eu vou deixar aí mesma coisa que eu falei do tal link aí, né, mas não precisa, devo mandar para algum meio digital, mas tá ele digitado aí também, né, tá aí no vídeo, na tela, mas eu devo mandar aí pelas redes sociais aí o link desse formulário. Esse já é o segundo formulário. Esse daí já vocês vão ver, eu vou mostrar aqui rapidamente o que é, só para vocês poderem ter uma noção de como é que seria essa atividade. Vamos lá então. Então, o que acontece? Esse formulário, a gente já vai trabalhar, tá dando probleminha aqui, mas eu vou carregar ele aqui agora. Aí é até bom que a gente já, né, acontece esses problemas que acontece de informática mesmo, né? A gente tem que ficar atento. Então vamos lá. O que acontece? Exercício de lógica de programação, aula 1, horário 2. Então já é a nossa segunda lista de exercícios aí. Vou falar dele rapidinho e vocês já podem trabalhar nelas. Então eu sempre estou pedindo aí, né? Vocês devem ter visto no formulário anterior, para vocês colocarem o e-mail. É um campo obrigatório. Preencham aí, por favor, é importante a gente saber, né? Até para contactar. Não tiver e-mail, cria, gente, né? Pede ajuda a alguém aí, já é um ato aí, já e-mail, né? Informática é importante você ter seu e-mail. Recomendo o Gmail pela prática, né? Pelo que a gente vai fazer, principalmente com o que a gente vai aprender. Vocês vão ver no terceiro horário a questão do Python. Eu vou explicar algumas coisas bem rápido, mas a gente vai ver. A gente ter um login do Gmail vai ajudar nisso também. Então vamos lá. O nome completo de vocês, né? Para me saber quem é, tal, fazer um registro. E aí eu vou deixar algumas perguntas, né? Qual desses que vou até corrigir aqui, qual desses equipamentos é chamado de desktop ou PC, personal computer. Então vamos lá. Aí você vai escolher, vai marcar aí e tal. Qual desses itens não pode ser considerado como entrada de dados, tá? Reflitam aí, pesquisem, né? Tentem entender o que é entrada, processamento, eu falei lá. Não preocupem, gente, eu pus até uma pontuação aqui, mas é mais como feedback seu mesmo. E aí vocês vão ver aí qual que, né, tá certo, né, tá errado.
tentam entender quem errou, por que eu errei, mas tudo bem, agora é o momento da gente testar e aprender. Qual desses itens pode ser considerado como saída de dados? Né? Tenta entender, né? Saída de dado, o que é saída de dado? Né? Eu dei o exemplo lá que eu falei, voltem ao vídeo aí se tiver alguma dúvida. O teclado, entrada, CPU, processamento, e a tela, saída. Entendeu? Entendeu o raciocínio? É pra gente exercitar mesmo, né? Pra ver como é que vocês estão quanto a isso. Não se preocupem, a pontuação aqui por enquanto é só a nível de teste. Eu gosto de ter esse ranking pra gente poder ir vendo como é que a gente está indo ao longo, né, do curso. É importante vocês também se avaliarem. Qual desses equipamentos tem um processador ou controlador de dados? Tá aí, vocês vão escolher tal. Descreva os seguintes itens no campo, tem que corrigir ele também, no campo de texto abaixo. 1. Por onde podemos identificar a entrada de dados em uma calculadora? 2. Por onde podemos observar a saída de dados em uma calculadora? Aí vocês vão descrever, tentem descrever, gente, até para vocês já irem familiarizando com os termos técnicos. Se for o caso, dá uma pesquisada rápida na internet. Como é que chama isso aí, ó? Não vou falar o nome, senão dá a resposta. Essa parte aí que sai os dados. Como é que chama esses componentes da entrada de dados? Né? É importante, como técnicos, a gente estar familiarizados com os termos técnicos de cada componente aí. Pesquisem, se for o caso, pesquisem na internet. Como é que chama esse lugar, esse negócio aí que tem os números aí? Como é que é isso? Né? Como é que chama essa plaquinha aí que sai os dados? Entendeu? 3. A calculadora processa os dados. Dê um exemplo. No caso, você vai dar um exemplo de... Eu já falei, como é que a calculadora processa aí? Como é que ela faz? O que é o algoritmo? Dá um exemplo de um algoritmo. O que é o algoritmo? Essa conta, dá um exemplo de uma conta. Se eu digitar tal, e tal, a calculadora vai fazer isso, vai me responder tal. É isso que eu estou pedindo aí. Tá bom? Eu gravei o vídeo para ficar mais claro e eu acho que ajuda, né? Então, fica assim. Faça um exercício. O formulário está aí, né? Tentem resolver o exercício, tentem fazer, né? A questão do quando for presencial, quem estiver em casa, no presencial a gente tenta, quando vocês vierem aqui, na bolha da vez de vocês vierem aqui, anotem. Inclusive, uma coisa que eu vou falar aqui no final. Tenham um caderno, é importante ter um caderno, anotar. A gente está muito aí acostumado com mídia virtual e às vezes é importante ter um caderno, tá? Para anotar, registrar, no ato da gente escrever, a gente fixa mais. Tá bom, pessoal? Aí anotem essas dúvidas. Anotem isso. Se não quiser ter um caderno físico, gente, anota pelo menos um bloco de notas, mas não perca ele, salva no lugar que você não vai perder. Se anotar só e deixar lá pro vento levar, não dá, né? Então eu recomendo ter um caderno. Eu recomendo, não é regra, mas eu recomendo. Teve aluno que me perguntou e me falou, outros cursos que eu dou, vocês vão ver que mais pra frente vai ser importante. Eu recomendo ter um caderno, tá bom, gente? E aí fica assim, façam aí e ok, vamos lá. Espero vocês aí no terceiro horário. Lembrando aí, né? 19h40, não é isso? 19h40. Aí já começa a outra live aí. Vão acompanhando e comentem aí. Depois vão me dando feedback.